Vamos investir tempo. Que bom que você veio até esse lugar. Provérbios 20, verso 27 é o nosso texto. Queridos, de coração, que eu vou falar aqui agora, para clarear algo muito, acho que é muito oportuno a gente pensar sobre isso. Obviamente, a igreja faltou e deve ser o evento do final da Copa do Mundo. A igreja faltou? Não, você veio. Amém. A igreja faltou. E eu queria dividir o que aconteceu no dia que o nosso Brasil jogaria às 5 da tarde e o que aconteceu hoje. Eu acompanhei, você acompanhou hoje? No básico que deu, eu acompanhei. Jogão, né? Um jogo de futebol assim espetacular. Ontem eu caí na besteira de ver os melhores momentos que eu não pude ver ao vivo, de França e Inglaterra, e depois sugeriram para mim, nada contra, mas Fluminense e Red Bull. Aí eu falei, tá de brincadeira. Eu vou ter que voltar a ver o Vasco. Aí me botam melhores momentos da França e embaixo, Fluminense e Red Bull. Eu falei, não tem mais como não. Que Copa do Mundo, sim ou não? Lindo, né? Para quem gosta, é um evento, um espetáculo da Espanha hoje. Só que a gente não pode fazer com que cada coisa desse tipo não tem nada a ver com a nossa... Isso aí não tem nada a ver com a nossa brasilidade, tem a ver com a nossa necessidade de entretenimento. Hoje o entretenimento competiu com o culto. O que a gente faz? Deixa o telefone baixo e vem no carro. Por quê? Não vai mudar nada, você não é bicampeão. Eu lembrei do Vasco, vendo a Espanha jogando. Lembrei. Vasco de 98, 2000. Calma, querido. A gente já teve boa fase, sim ou não? Porém, fazer com que o entretenimento venha competir sem nenhum tipo de explicação, aí já mostra uma futilidade em relação ao culto. Percebe a diferença? A gente poderia ter cancelado. Se o Brasil estivesse hoje lá, não sei você, eu estaria tremendo de medo, que depois do que esses caras fizeram, eu acho que era melhor a gente ter ficado na fase de grupo. Descanso para todos, para nós, para a nossa alma, sim ou não? Mas se o Brasil estivesse lá, a gente teria colocado o nosso culto para de manhã. Porque como o Anselmo fez a melhor leitura que eu pude ver dessa questão de cancela ou não cancela, ele falou assim, não, nós não estamos trocando o culto pelo Brasil. Nós estamos, na verdade, dando a prioridade ao culto. Porque fazer um culto no meio de um jogo de futebol, se Espanha e Argentina tirou as pessoas do culto, não é justo a gente fazer isso com vocês. Então, todas as vezes que tiver um motivo, não vai ser meu time de futebol, vai por mim. A formatura do meu filho cai no domingo. Sabe o que aconteceu? Nós não vamos fazer a formatura dele. Isso é dezembro. Então, só para você entender, e é muito importante para mim a vida do meu filho e o estudo dele. Mas só para você entender que as coisas não competem, eu não concordo. Escolas poderiam colocar em qualquer outro momento e coloca no domingo na hora do culto, 19 horas. Eu não concordo. Sem contar que uma criança que está saindo do jardim para começar os anos, o valor que é. Eu não concordo. É um absurdo. Forçar a gente num domingo, tudo isso. Mas o domingo pesou para nós dois decidirmos, vamos ou não vamos fazer a formatura dele. Então, só para deixar de incentivo. Pastor, então eu tenho que deixar a formatura do meu filho? Não, a formatura do teu filho talvez eu entenderia. Futebol não. Nem teu time, nem meu time, nem o time de ninguém. A não ser quando toca uma nação inteira, que aí não tem sentido teus parentes estar lá querendo ir para tua casa. Não sei você, na minha casa eu me diverti. E eu acho que eu estava em boas companhias, então ficou mais leve aquele climão que o Brasil deixou para a gente. Não ficou? Então tá bom? Sem religiosidade, quando a gente precisar, nós podemos remanejar, isso não vai ferir o nosso Senhor. Mas quando a gente compete, e compete na violência, tipo, não estou nem aí, e se expõe a alguma coisa muito esquisita. E eu não estou aqui criticando quem não veio. Eu estou tentando mostrar com exemplo, que eu esperei esse momento do contrário, da gente falar, viu? Conseguimos vencer o entretenimento e nós não entendemos. Então fica aqui a minha questão.
eu não troquei culto pelo entretenimento. Eu posicionei o culto para algo que serviria a todos nós, uma agenda que a gente não tinha como ferir, que era um jogo de futebol do nosso time, da nossa nação. Pastor, eu não ligo para futebol. Tudo bem, querido, mas a maioria liga. Quem assistiu o Brasil e já até esqueci quem foi, gente, quem nos bateu? Noruega. Haaland, como é que eu esqueci? Entendeu? É isso aí, ó. Todo mundo quase, querido. Então, tá tudo bem, você também que não gosta de futebol, você tá melhor que nós. O nosso texto é Provérbios 20, 27. Diz assim: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. De novo, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Mais uma vez, vamos orar? Pai, essa palavra, Senhor, ela tem uma verdade tão produtiva para nós, tão prática, que pode mudar a nossa vida, que pode nos levar a outro nível na vida contigo. Eu quero pedir sensibilidade ao Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Toca agora as vidas. Toca, Senhor, com o teu poder. Toca com sensibilidade agora. Promove nesse lugar o Espírito Santo e sua manifestação. Se evidencie, Espírito Santo, no nosso meio. É a nossa oração que o Senhor fique à vontade para mover, ó Deus, para falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar de uma palavra bem próxima de nós, que é consciência. Esse é o meu tema. Por que consciência? Porque o que fica mais perto desse texto que nós lemos, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, seria a consciência do ser humano, é a lâmpada do Senhor. Ele está dizendo que por meio de algo que Deus plantou em você, consciência, Deus, ele faz ele ilumina o nosso ser e ele consegue examinar o mais profundo de nós por meio da nossa consciência. Querido, eu não sei o quanto que você trabalha esse tema, não sei o quanto que você compreende a importância desse tema. Só para a gente sair um pouco do que está escrito aqui no meu esboço, Hebreus 10, verso 22, o Diogo vai colocar aqui para nós, só para você entender que esse é um tema de fé, é um tema da palavra. Para você ir a Deus, olha o que ele te pede. Ele te pede, aproximemo-nos com o coração sincero. Primeiro, você tem que ir em sinceridade, em plena certeza de fé. Deus, ele não trabalha com pessoas que oscilam naquilo que compreende sobre ele. Fé aqui não é só aquela confiança e a certeza de que Deus faz, é de quem Deus é. Então isso é muito sério, quando a gente tem dúvidas, mais dúvidas sobre Deus do que certeza, tendo o coração purificado da má consciência. E aí ele traz uma questão do rito, né? Que o sacerdote lavava o corpo, e ele diz, e o corpo lavado com água pura. O que nós precisamos entender? Uma má consciência, uma consciência não lavada, o que ele está dizendo de uma má consciência aqui, pode te limitar diante de Deus. Uma consciência errada sobre você pode ser um estrago na tua fé, pode ser o que tem causado paralisia na tua caminhada. Então, não é algo simples e parece não um tema bíblico, mas ele é totalmente bíblico. Eu abriria tantos e tantos outros textos, como nós vamos fazer com outros textos aqui. Porém, você precisa sair daqui hoje compreendendo como está a sua consciência. Consciência aqui é percepção de si. Querido, pouquíssimas pessoas carregam percepção de si, sabe? Pouquíssimas. Você vai enxergar pessoas à sua volta, você vai perceber, se já não tem percebido, se você está olhando a vida do outro, que o que eu digo é acompanhando pessoas, não é olhando de fofoca, mas é estando presente na vida das pessoas, e você vai observar que tem muita ideia que a pessoa carrega dela, que ela é destoante da realidade. Eu me lembro de uma ocasião que a gente estava com um grupo de pessoas, e uma pessoa falou assim, mas eu não sou assim. E todo mundo, eu falei assim, como não? E todo mundo falou assim, mas você só é assim. E a pessoa falou assim, não é possível que eu sou assim. E foi uma descoberta em grupo. Eu não sei se você tem essa questão. Você não se enxerga
não se percebe. A realidade é que quando você vai para Deus, a consciência que você tem de si precisa mudar. Uma má consciência, ela é um elemento de limitação. Para você se aproximar de Deus, você vai ter que vencer uma consciência errada de si. E não é só mudar. Eu agora não me percebo mais assim, agora eu me percebo assado. Não é só transferir o que se pensa. Não é só dizer, não, deixei para lá. Não, não é assim. É literalmente compreender que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Existem coisas que, de fato, você possui na sua consciência e pode estar até no seu inconsciente. Porque tem pecados que você não tem ciência que pratica. Tamanha é a profundidade do nosso ser, que é isso que eu quero mostrar hoje, o quanto o ser humano é profundo. Você não pode achar que você se compreende assim tão facilmente. Não é possível que as pessoas estão pagando terapia para se entender, para se compreender, para se achar na vocação, nas relações. Não é possível que você olhe para o lado e você vê pessoas conscientes de si de uma forma tão lúcida e clara e equalizada também, porque tem gente que tem uma consciência totalmente distorcida, para mais. Então eu não sei como está a sua consciência hoje. Eu não sei o que você carrega de si, se você se compreende. Salmo 19, 12. O Diogo hoje vai calibrar o dedo ali para a gente passar nos textos. Diz assim: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? É uma pergunta. Quem pode compreender os seus erros, os seus pecados? Aí, olha a oração do salmista: absolve-me, me limpa, me perdoa, me libera, até das que me são ocultas. Ele está falando que os erros, pode ter erros que você não entende de si, e ele ainda reconhece que pode ter erros que são ocultos aos olhos dele. Querido, a verdade é que quando você vai para Deus, a abertura dos seus olhos acontece de um modo tão incrível que é capaz de, em pouco tempo, você de fato evoluir numa ideia de si. Pessoas que carregavam limitações passam a deixar essas limitações de lado. Pessoas que carregavam problemas emocionais passam a superar esses problemas. É possível. Só que a consciência ela é tão sinistra que não é só o que eu carrego, o que eu percebo de mim e pronto, Cristo me iluminou. Você não tem que só limpar sua consciência e perseguir uma consciência limpa. Você tem que manter agora. O texto de Pedro, em 2ª carta de Pedro 1, a partir do 8, diz assim, ele fala de qualidades, ele lista 8. Nós não vamos falar dela porque nossa questão é focar na consciência. Mas depois de citar 8 qualidades que deveriam estar, virtudes que deveriam estar presentes na vida de um cristão, aí ele vai dizer assim, porque se essas qualidades, estando presentes, ele está falando, se a gente puder dar o check lá, opa, tem. Aí ele diz, porque se essas qualidades, estando presentes e aumentando, percebe que a vida cristã ela nunca é decadente, ela é sempre para o crescimento. Então não tem justificativa para a gente começar aqui e despencar. Não, isso é vida. Não. Em relação à qualidade da tua fé, ela sempre aumenta. É de glória em glória, não é de decadência em decadência. Por favor, você pode ter lutas, você pode ter momentos difíceis onde você precisa ser socorrido, até por uma presença de um irmão, de um companheiro de luta. Beleza, mas dizer que a tua fé está lá e de repente está cá, isso é normal? Não, isso não é normal. Qualidades, virtudes cristãs, elas precisam estar presentes e em crescimento. É isso que a Bíblia nos ensina. Ele diz assim, e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Percebeu que você pode ficar inativo e infrutífero em relação a conhecer Jesus? Não é porque você está aqui ouvindo um sermão que você está conhecendo Ele. Porque conhecer Jesus não é decorar lições sobre Jesus. É desfrutar aquilo que você está ouvindo dele. Não adianta hoje você sair daqui ouvindo sobre consciência e, desculpa, sua consciência ser o pau do galinheiro, lembra?
toda suja. Quem já teve passarinho sabe, né? Se a gente não limpar o puleiro, é sujo. Aí ele vai dizer, pois, 9, aquele que não tem essas coisas, as virtudes, as 8 que ele listou, deu check, e está crescendo, é cego. Olha que interessante agora, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Olha o que começa a acontecer. Você acha que mudou. Não, Jesus está presente na tua vida e isso mudou você. Se você começar a regredir, é um assunto que nós ensinamos muito aqui. Ninguém para na fé, todo mundo regride. Não, estou meio devagar, você não está devagar, você está voltando. Por favor, é a Bíblia. Você não está parado. Não, eu estou meio devagar mesmo, eu estou indo assim, sabe? Passo de cada vez. Não, você está com certeza voltando para trás. Só há um movimento para quem quer Jesus. Para frente. Avante. Em desenvolvimento, em crescimento. Você está aí? Para isso, o que ele está querendo dizer? Que quem começa a não focar nessas virtudes que são 8, eu vou ficar sempre focando para você depois estudar em casa, ter curiosidade nelas, ele vai dizer que essa pessoa ficou cega. Ela começa só a enxergar de forma limitada. Olha como é que a consciência começa a mudar. Por quê? Porque ele lembra do que ele já foi um dia e se esquece que esses pecados foram lavados. Ressurge o peso, ressurge a culpa, ressurge o cativeiro e você se vê de novo em pecados que você um dia já venceu. Fala que você não já esteve nesse lugar espiritual. Aonde você olha para si e pensa, o que aconteceu? Eu tinha uma consciência de santidade, eu tinha uma consciência de vida com Deus, de sensibilidade à voz do Espírito, eu tinha uma consciência de revelação, eu chegava na Bíblia, a Bíblia era outra coisa para mim, hoje parece um livro chato. Se você for pelo menos honesto, que é isso que eu quero que você seja, que você tenha consciência do quadro que você se encontra espiritualmente, eu quero que você use a consciência de modo pleno, de você entender assim, não, peraí, se eu for honesto comigo, eu vou dizer que a consciência que eu tenho de Deus hoje, ela é muito fraca. Por quê? Porque um dia eu já criei que todos os meus pecados foram lavados, eu não carregava culpa, eu não tinha acusação, Satanás não poderia tentar acusação contra mim, porque eu tinha uma ideia de que eu fui lavado no sangue de Jesus, mas ultimamente, eu ando me lembrando de quem eu fui, eu ando tendo umas ideias de mim estranha, eu ando alimentando uma depreciação da minha pessoa, eu ando me sentindo nojento, se as pessoas soubessem quem eu fui. Isso tudo, querido, ou pode estar acontecendo, ou de alguma forma, se você não desenvolver a tua vida cristã, pode começar a acontecer. Esse é um quadro que vai acontecer. Eu quero te mostrar teu futuro se você não se posiciona e lava a tua consciência e sustenta uma boa consciência diante de Deus. Você começa a ter os seus olhares, o seu olhar, a sua percepção mudada. Perceba uma coisa aqui. Nós temos aqui uma parede azul. O nome desse azul é azul profundo. Marinho profundo. Só que esse azul aqui é o mesmo de lá. Mas a luz, ele não mostra isso. Se você der uma conferida, uma observada, o pessoal fala assim, pintou de roxo. A grande realidade é que os nossos olhos, eles usam a luz que nós temos para ler, para ter percepção da cor. A cor é idêntica, ninguém botou, não tem xadrez. Isso aqui é uma tinta de uma lata, uma cor fabricada, então não tem xadrez, não teve alteração nenhuma, tem luzes. Tem luzes. Então a luz, ela te dá uma percepção. Agora vamos lá. Você percebeu como é que Deus é lindo? Que a luz muda a tua forma de ver, de enxergar, de perceber. Aqui no caso, as trevas ressurgem, causando uma confusão, uma ideia errada. E vamos lá, meu irmão. Aonde que nós poderíamos devolver a nós mesmos? Quem poderia devolver uma consciência correta de nós mesmos? Sabe, você acha mesmo
que você, por mais decidido, por mais certo do que você seja nas suas decisões, você consegue dar sentido para a tua vida? Você acha mesmo que você, na sua personalidade, você é 100% você? De verdade, você acha que você é assim, desse jeito que você mostra para todo mundo? Talvez você pegou um defeito de alguém, potencializou como virtude e aplicou aquilo na tua vida. Ah, eu tive um tio, tive não sei quem, tive um líder, tive não sei quê. Eu comecei a ficar com um conflito, porque eu comecei a acreditar que pregação era outra coisa do que a igreja cristã geralmente faz. Isso aqui que você está ouvindo, você que nunca me ouviu, talvez você perceba assim, que isso, é uma aula? Ele não vai começar a gritar, não vai botar alguém para tocar. Então, eu comecei a ter outra coisa. Eu comecei a acreditar no poder da palavra. Ah, mas todo pregador acredita no poder da palavra. Então, por que a gente não tira os elementos? A Bíblia fala que quando Paulo falava, os homens acreditaram como se fossem palavras de Deus. O que isso diz para nós? Que Paulo era tão comum que ele ficou assim, glória a Deus, porque vocês de fato pegaram o meu discurso e não me ouviram como um homem comum. Paulo não mudou voz, Paulo não encenou, Paulo não berrou. Não está na minha performance na fala. Está no poder do que está sendo exposto. Eu decidi acreditar nisso. Só que é muito complicado, porque pregador é só cópia de mais um. Querido, eu quero que você me ouça a ponto de você olhar para mim e falar assim, eu não conheço ninguém como ele. Isso! Não. Verdades que eu prego, você vai ouvir outras pessoas pregando. Só que eu não quero que você me veja como uma cópia de alguém. Isso é cura. É quando você fala assim, eu não estou num lugar confortável e preciso ir para lá porque eu tenho que caber no que o outro vai pensar de mim. Para a igreja cristã, pregar a mensagem assim como eu estou fazendo é ser frio. Tem cabimento uma coisa dessa? Querido, eu creio em todos os dons do Espírito. Creio. Eu falo em línguas. Só para você saber, eu falo em línguas. Eu creio nos dons, em todos eles. Se o Espírito Santo inventar um novo dom e contar para nós, eu creio. Só para você ver o meu nível de heresia, Eu creio em tudo. Tudo. Mas eu também creio tanto na Bíblia que Paulo falou que ele queria comunicar na língua dele. Que ele falou da ordem da decência. Que ele falou do conter a profecia. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então um cara fica tão possuído do Espírito Santo que ele não consegue nem ser ele, que ele muda a voz dele, do nada ele entrega o microfone, o choque passa, e ele desce. E é ele de novo. Como assim, gente? Possessão é coisa da concorrência. O nosso desafio é viver debaixo da influência do Espírito. Meu irmão, sabe qual é o meu desafio? É ser eu e ainda perceber o Espírito Santo aqui. Fala assim, que bom que você ficou juntinho comigo hoje, que eu não queria estar aqui sozinho, não. É sentir ele e falar assim, para onde nós vamos? Então vamos lá. Será que você é você? Será que nós não nos assustaríamos se você ousasse ser mais você e menos o que cabe na consciência das pessoas? Será que você não é assim por causa de feridas, porque você se expôs do teu jeitão? Eu luto muito, porque eu crio uma criança. E o jeito dele, ele chegou para um cara, eu nem lembro o assunto, mas ele virou e falou assim, ei, o cara olhou para ele, você sabe? E puf, começou a falar. Eu falei, meu filho, primeiro você tem que falar para ele, boa tarde, tio, qual é o seu nome? Meu nome é Felipe. Você tem que falar seu nome, perguntar o nome dele, filho. E ele, como se não houvesse amanhã, continuou falando como se ele só queria informar, ele queria iniciar uma conversa. É ele. O que vai acontecer? Se a gente não tiver o respeito à personalidade, que é isso que a educação tem trazido, é um desrespeito, é uma mutilação. A gente fica pegando pessoas que são espontâneas e fica fazendo com que elas caibam. E se o meu filho é comunicador? Porque essa foi a proposta, a gente sempre quis um nome de um comunicador. Queríamos Estevão, depois colocamos Felipe, porque foi o primeiro a abrir o evangelho aos gentios. Atos 8. A gente sempre quis um comunicador. Alguém que se expõe, alguém que bota, que fala. E aí?
Aí agora, para fazer meu filho caber no estereótipo do que... aí vem o outro e fala, você é muito falante. E daí, calado? Você calado, eu falante, o mundo se equilibra. Mas será que o falar é uma necessidade de aparecer, de notoriedade? Ou estar em silêncio é uma necessidade de medo do juízo? Então você se retrai para julgar. Então você se senta no juízo antes que alguém te julgue. Você é juiz antes de ser julgado. Meu irmão, relacionamento você se expõe o tempo todo. Hoje corre um risco de alguém se alimentar aqui e outra pessoa que sai daqui para me xingar. É nesse nível. Você, para se relacionar, você se expõe. Você está comigo? Então, quem pode nos devolver uma realidade profunda a nosso respeito? Claro, quem? Você ainda tem dúvida? Vai para a terapia. Eu estou bem definido. Deus, não tem ninguém que pode me dar uma melhor consciência a meu respeito. Ninguém poderia me ouvir e me consertar como Deus. Ninguém. O salmista, no Salmo 139, ele está fascinado pelo conhecimento de Deus. O que ele constrói aqui? Deus sabe de tudo, Deus está em todos os lugares e Deus tem todo o poder. Estamos juntos? As 3 características de Deus que são intransferíveis. Quem conhece tudo, está em todo que é lugar e tem todo o poder? Só Deus. E ele está tão fascinado por Deus, aí ele começa a falar desse Deus como um aliado seu. E ele diz assim, Senhor, até o verso 3, depois a gente vai pular alguns versos. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe conhece o meu pensamento, os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele está falando que Deus, que está em todos os lugares, que é todo poderoso, que conhece tudo, ele fala, você me conhece como ninguém. Quando você me olha, você não me olha como as outras pessoas. Ele falou isso para Samuel, eu não vejo como os outros. Eu enxergo por dentro. Deus não bate os olhos em você e vê a roupa que tu vestiu para vir para o culto. Seja ela simples ou exuberante. Não! Deus, ele bate os olhos e enxerga você na sua essência. Também, venhamos e convenhamos, verso 16. Olha como é que esse ser nos viu. Quando a gente era o quê? Uma substância ainda informe. Informe aqui é sem forma. O espermatozoide, o óvulo fecundado, a gente não tinha braço, a gente não tinha perna. E os olhos desse ser já batiam sobre nós e nos via. É desse nível que ele nos conhece. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Meu irmão, quem mais pode bater o olho em você e te dar sentido e te explicar sobre você? É isso que ele está pedindo. Ele está falando, olha, você quando me olha, se você me sondar, a palavra aqui sondar é literalmente pesquisar, examinar, é uma análise completa, não é uma coisinha à toa. Eu estou com um problema no carro. O carro está baixando a água. E já foi feito troca de peça. E o cara vai lá, bota um aparelho, dá pressão, e ele, pastor, não tem... Ele me conhece como pastor porque ele é de uma igreja, de um amigo meu, e ele fala assim, pastor, eu boto pressão, não tem um vazamento. O que a gente teria que fazer? Pegar o sistema de arrefecimento, tirá-lo e olhar mangueira por mangueira. Só que quem pode fazer um trem desse? Como é que dá para fazer isso? Onde alguém faça? Não faz. Eles botam o aparelho ali, o aparelho mostra que não tem nenhum vazamento. Eu estou criticando ele? Não. Eu estou dizendo que a gente, por mais que examine, olha o nosso exame. Tem algum lugar. A água não está evaporando. Tem que ter uma forma, não é combustível. Mas a gente não sabe, tem um problema onde a gente não conhece. Exatamente assim somos nós. Nosso olhar de nós mesmos, tão superficiais, nós estamos a cada dia mais para fora de nós mesmos. Preocupado com a eleição, preocupado com Donald Trump, preocupado com guerra, preocupado com quem ganha o jogo X ou Y, preocupados com tudo. A gente só não está preocupado com o que devia.
A consciência de nós mesmos passando, sujando e a gente se tornando pessoas horripilantes para aqueles que a gente não deveria ignorar o juízo, que somos nós mesmos. Sabe por quê? Eu li uma frase perfeita: a consciência é aquilo que eu carrego de mim. E o que o outro tem de mim, a meu respeito, eu esqueci a palavra, mas é tipo fama. Não seria fama, é reputação. Isso é uma frase de um homem famoso cristão. Tu percebe? Sobre mim, eu tenho consciência. Eu que sei. Outra frase, o cara falou assim: dentro de mim há uma voz que me odeia. Isso é o poder da consciência. Eu não deveria ignorar o que eu penso a meu respeito. Eu deveria ser capaz de entrar no evangelho, olhar no espelho e falar assim: quem te viu, quem te vê. Rapaz, hein? Se não fosse Jesus para te salvar, tu sabe que tu não era boa coisa. Tu não prestava. Tu não prestava, homem. Quem te viu, quem te vê. Ah, olha, tá até ensinando a palavra agora. Rapaz, quem diria, hein? A gente faz isso com o outro. A gente pega a reputação do outro para elogiar. Caraca, fulano mudou. Fala aí, não tá outra pessoa? Tá. Eu tenho medo de elogiar. Recentemente eu fiz um elogio a uma pessoa que eu agora tenho que retirar os elogios. Faz 2 semanas só. Tá entendendo? Se você for olhar para dentro de si hoje e exercer a sua sinceridade, você carrega uma boa ideia a seu respeito? Isso é primordial. Gálatas 4:9. Olha como é que a experiência com Deus na Bíblia, ela é dita. Como é que funciona a experiência com Deus? Mas agora vocês conhecem a Deus. Aí quando ele está falando, mas agora vocês conhecem a Deus, aí ele fala assim, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus. Gente, Deus conhece todas as pessoas, sim ou não? Ele está falando que quando a gente entra num relacionamento com Deus, Deus ele entra num relacionamento com a gente para nos conhecer. Ah, pelo amor de Deus, Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Só que para Paulo usar a linguagem relacional, ele vira e fala assim, Deus está te conhecendo, Deus está te analisando, Deus está te observando. Você entra num relacionamento de amizade, querido, 2 peladas você já está chamando de parceiro e contando tuas intimidades. Tem gente que está assim. A Bíblia está falando que Deus conhece o outro. Você vem aqui, 2 cultos, já está emitindo decreto sobre mim. Aquele pastor é isso. Fulano é aquilo. E aquele não sei quem. Você não conhece as pessoas. Deus, por favor, um exemplo divino. O próprio Deus, quando entra num relacionamento, ele entra para conhecer. E você está julgando que sabe tudo de alguém porque você ouviu uma frase da pessoa. Já percebeu que a gente não tem empatia nenhuma, a gente não conhece nada, a gente não entende nada do outro e a gente emite um monte de pesos de certeza, de decreto, de que esse cara é assim. Tu nunca nem viu o cara, nunca sentou com o cara. É essa geração que tem capacidade de enxergar cisco no olho do outro. E ela não consegue perceber a trave do dela. É uma geração sem percepção, é isso que eu estou tentando mostrar para você. A consciência apagou. É uma luz que Deus acendeu dentro de nós quando Ele soprou a vida espiritual. E você está amortecido, querido. A Bíblia fala de cauterizar a consciência, sabe o que é isso? Mesmo que ela fale, eu não ouço. Cara, você tem noção? Quando uma pessoa dessa vem, Paulo falou que essa pessoa é condenada. Por quê? Se eu... Presta atenção aqui. Se você... ouve você e não se ouve, você vai me ouvir? Você pegou aqui e fez assim, ó. Desligou, falou, não tem quem me mostre que eu estou errado. Não tem quem me diga que eu tenho que mudar. Eu não tenho. Deus conhece as pessoas. E mesmo assim, quando ele entra no relacionamento, ele entra para ser alguém que conhece. Olha só. Eu quero te encorajar a uma questão. Você precisa entender que você é muito complexo.
Não é de complexo, agora é um elogio. Deus nos fez muito profundos. O texto que nós lemos lá em Provérbios 20, verso 27, diz que Deus ele botou uma lâmpada chamada consciência dentro de nós para poder nos iluminar. Por quê? Porque com isso ele pode examinar o mais profundo do ser. O seu ser, ele precisa de exame. Cara, se Deus, na hora de te entender, ele te examina, por que você não para pensar um pouquinho mais em você? Não é parar para pensar, eu entendi, pastor. Vou fazer mais comida lá em casa, não, tem que pensar mais em mim. Não! Vai para o fogão fazer comida e começar a entender assim, por que eu acho isso de mim? Por que eu tenho problema com a autoridade? Por que ninguém pode falar algumas verdades para mim e isso já me bloqueia e eu já me armo? Querido, é um perigo. Uma pessoa ilhada, que ninguém acessa ela é um perigo. Ela é uma bomba relógio, é uma questão de tempo. Aquilo ali vai causar uma tragédia. Ninguém chega em você. Ou pior, só quem chega para fazer saque. Porque geralmente pessoas assim são terríveis. Elas só se abrem para aquilo que não devia. Para quem não devia. Aonde não devia. No momento que não devia. Elas são terríveis, porque... Lembra? Quem nunca comeu doce, quando come se lambuza? Começa alguém que te deixa tranquilinho. Eu já passei por isso, sabe? Uma pessoa me chamou, fez uma comida. Uma comida. E a pessoa falou assim, olha, eu estou tão feliz de ter você com a gente. E eu desarmei. Ela falou assim, é tão bom ver o seu crescimento. A pessoa elogiou tanto. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Ó, é Tiago e Tiago. Semana passada, Tiago, eu falei do negócio do terreno, ele achou que era ele, pai. Tem 2 Tiagos, gente. Aí, Tiago, agora falando contigo, ó, vou falar contigo, já foi enquanto o Tiago. A pessoa, Tiago, ela fez um banquete. Aí ela falou assim, me conta sobre os seus sonhos. Diretaço. Sabe o que o besta fez? Sentiu o sabor da comida, disparou o hormônio do prazer, me endireitei na cadeira e falei assim, alguém está querendo me ouvir. E falei. Aquilo se tornou uma arma. Essa pessoa chegou diante dela e me zombou de mim. Falei, ele possui uma visão. Diante dela, eu fiquei horrorizado, cara. Porque isso foi um assunto de um almoço. Não, porque a gente não tinha nada, nós éramos amigos. Ela não sabia desse momento. E de repente a gente estava numa mesma sala, um outro momento, a pessoa veio e trouxe aquilo à tona para zombar. Eu olhei para a cara da pessoa, cara, o respeito foi zero. Eu não consegui mais olhar aquela pessoa com respeito, com carinho. Aí a pessoa passou a falar, aí eu fui só observando, porque essa era a esposa do cara. Líderes de igreja. Aí daqui a pouco o cara, num dado momento, me chamou para ter uma conversa onde eu deveria me abrir, no discipulado. Sai uma pessoa de uma sala, entra eu. Aí ele falou, senta aí, fica à vontade. Eu peguei, puxei a cadeira, sentei. Ele, não, te chamei aqui. Aí, fez assim, apontou para o meu amigo. Está se masturbando. Dali eu criei uma ideia. Se fala para mim, o que tu acha que eu contei ali? Meu problema não era esse. Mas o meu problema ele não ficou sabendo. Eu falei, como assim? Eu nem perguntei nada, eu não queria saber do meu amigo. Era meu amigo, meu irmão. Se eu quisesse saber da vida dele, a gente faria. A gente fazia muito tempo de oração juntos. Eu falei, como assim? Pessoas horripilantes, gente ruim, gente má. Aí quando você falava assim, isso está errado, eu não aceito. Aí você se fechava para aquela pessoa, ela virava e falava assim, você é um rebelde. Percebeu que o tempo todo tem gente que está à tua volta, que está tentando te sujar, jogar sobre você uma ideia, você é rebelde, aí vai criando uma geração pau-mandada, uma geração que não pode pensar. Essa geração, não estou falando se rebelar, eu estou falando pensar, eu estou falando a capacidade de perguntar, falando, peraí, mas isso está certo? Outro dia eu estava aqui contando meu testemunho, e foi daí
Yasmin, André. Depois vocês perguntam, eles vão fazer minha biografia, porque eu contei muita coisa da minha vida. Dessa fase aqui, calma, desse capítulo aqui da história. É daí que você se torna aquilo que eu falei. Que você começa a ser um problema. Até daqui a pouco eles gerarem uma acusação que está no coração deles, gerar um problema que está no coração deles, empurrar a goela abaixo e você fala assim, mas isso nunca nem passou pela minha cabeça. E a pessoa vai tentando te empurrar para um lugar de sujeira. Vai, mostra que tu é sujo, mostra. Tu nunca percebeu isso? Meus irmãos, quando a gente organizou a igreja, dia 4, completamos o quê? 14 anos de igreja organizada. Nós temos 16 anos de história. 2009? Quem é bom de matemática aí? Isso aí que vocês falaram, eu estou junto. Viu, André? Agora eu estou com preguiça de pensar, André. Aí está conversando sobre isso. André, pode conversar. Hein? Agora eu estou com preguiça de pensar matemática, viu? 17 anos. Só que nós vamos comemorar agora, dia 4 de agosto, 14 anos de história, de igreja organizada, CNPJ, aquela coisinha, né? Não? Mas o culto é dia 2, você vai vir para cá, vamos fazer uma festa do Senhor Jesus. Muito, muito legal. Isso aí. Só desanimado, né? Eu espero o nessa hora. Aí você sabe o que acontece? Está o tempo todo alguém tentando te sujar. Vai, pastor, mostra que tu veio, mostra. E aí? Fazer justiça com a Duda, hein? Deu ruim aqui também. O tempo todo aqui, ó. Vai, cai no lamaçal, mostra teu caráter, mostra tua cara. Aí tu fica assim, cara de quê, cara? Daqui a pouco tu tá acreditando que você é um monstro. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se expõe mais ao olhar de Deus, para que você tenha mais convicção de quem você é. Porque se Deus não puder curar a tua identidade a ponto de você não estar nem aí para o que o outro pensa, uma pessoa que mal se compreende, mal cria filho, mal cria... As amizades dele são tudo contaminadas, se deixar ele suja geral. Ele espalha cocô para tudo que é lado. Teve um dia que eu cheguei num vestiário de trabalho lá no Presunic. Sabe o que o cara tinha feito, cara? Gente... Ele fez cocô e passou em todos os boxes. Ele pegou o cocô dele e passou, eu espero que é o dele, e passou em todos os boxes. E por último, ele pegou o resto do cocô que sobrou e colocou no meio, cobertinho. Sei lá, era uma diarreia aquilo. Tava uma coisa horripilante quando a gente entrou, aquele cheiro. Já fede esses lugares. Tem gente que tem capacidade de pegar a titica de pensamento, de ideia, de percepção de si e espalhar, meu irmão. Se você deixar, ele suja tudo. É a ideia de Deus perguntando, quem te mostrou que tu tá pelado, Adão? A gente nunca falou nem sobre tu tá pelado. Foi. A cobra chegou e deu uma percepção nova. Não, eu mudei minha maneira de ver. Tu vai me ouvir te perguntar, mas quem te mostrou isso? Foi debaixo do olhar daquele que detalhou teus dias e teu caráter, tua vida, que te viu quando você ainda nem tinha forma, ou foi sobre o olhar de uma pessoa mais limitada que você, mais doente que você, mais enferma da vida, que também teve uma família que desgraçou a identidade, condicionou a pessoa a ser um problemático. Aí vem você e dá vazão como se você fosse eterno, meu irmão, você tem dias contados, aqui o negócio está, ó, é a Espanha na prorrogação, tem que fazer o gol, senão bem capaz daquele, o goleiro estava pegando muito, você não tem tempo não, querido, você não tem tempo não te falaram isso, está acabando, e você está consumindo seus dias sob uma percepção maldita que alguém te impôs, que alguém te mostrou, que não sei quem te deu, que um discipulador te disparou. Eu não sei você, eu prefiro ficar com o olhar divino. Para bem e para mal, Deus sabe quem você é. Olha isso aqui, Romanos 9, 1. O apóstolo Paulo quer falar que um posicionamento dele era verdadeiro. Aí ele diz assim, digo a verdade em Cristo e não minto. Ele invoca Jesus para dizer, eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Lembra que a gente falava, juro pela minha mãe mortinha? Paulo jurava por Jesus.
Aí ele diz, e a minha, além de eu estou falando que eu estou falando em Jesus, gente, eu não ia mentir com o nome de Jesus, é isso. Ele ainda diz assim, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Ô meu irmão, não é uma percepção de si solta não, é o Espírito Santo falando na tua consciência. O Espírito Santo fala para Paulo, é verdade isso aí. O que era verdade? Só para você saber, curioso, querendo saber da vida do Paulo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele estava angustiado porque judeus não tinham entendido Jesus ainda. Alguns, né? Obviamente, ele era judeu. E ele diz, os meus compatriotas não entenderam Cristo. Só que para falar disso, já imaginou eu falar assim, eu desejava que o Brasil fosse de Jesus na totalidade no avivamento e eu mesmo fosse deixado fora do livro da vida. Percebeu? Paulo está falando, então, para dizer que eu creio tanto nisso, eu quero dizer para você que em Cristo eu não estou mentindo. Mas o Espírito Santo também fala na minha consciência que eu sou assim de verdade. Já viu a pessoa que fala assim, eu quero é servir. O Espírito Santo fala lá dentro. Quer não, tu quer aparecer. O Espírito Santo falando, você não pode luz não, tem que apagar. E você, não, Deus sabe do meu coração, o dia que eu chegar lá, eu vou, Deus não vai, é por isso que eu não te mandei, é por isso que eu não deixei você ir, você não está entendendo, sou eu que estou. Tem gente que o Espírito Santo está falando assim, mentira, aqui ó, tem nada de verdade nisso. Pastor, Deus sabe, pastor. Se eu ganhar essa causa... Gente, o que pastor ouve disso? Isso é tão horrível. Se tu ganhar uma causa e quiser doar alguma coisa para alguém, doe, gente. Fica prometendo. Deus sabe do meu coração e vê o dinheiro entrando. Pessoal, Deus sabe. Quando eu tiver mais tempo... já ouvi tudo isso. Deus sabe que quando eu chegar nisso, você vai se perder com isso. O Espírito Santo está falando assim, tem nada de nós aí não, é só tu. Tem gente que não ouve a voz do Espírito confirmando na sua consciência de que tu está totalmente errado, a sua percepção está totalmente contaminada, você é totalmente diferente do que você afirma ser. E o Espírito Santo está aí, o terapeuta falando assim, então, me fale mais sobre isso. É verdade, você acha isso de você? Mas você já viu isso? Mostrando outra atitude, mostrando outro coração em você. Entendeu? A pessoa fala não para o Espírito Santo. Tu acha mesmo que ela vai ouvir palavra de um homem? Porque nós precisamos ser mapeados, sim ou não? Está na hora do Espírito Santo jogar na mesa e falar assim, então, meu filho, tu não tem mais tempo, porque nem o tempo que você tem, você é fiel nele. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,5, ele fala qual é o objetivo de instruir a igreja. E o que a igreja tem que ter? O objetivo dessa demonstração é um amor que procede de um coração puro. Gente, não há amor de coração sujo. Não existe amor onde há impureza. Estamos juntos? Ele diz de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ele chama a consciência de boa consciência. O apóstolo Paulo falou que ele nem confiava na própria consciência que ele tinha, que foi purificada. Mas ele diz, nem isso para mim é suficiente, porque quem me julga é o Senhor. Ele falava que é melhor se expor aos olhos de Deus, que é melhor Deus mostrar quem nós somos, que é melhor Deus revelar o que é nosso ser de modo profundo, do que a gente confiar. Por quê? Porque o objetivo que nós temos que ter é de possuir uma boa consciência. Eu estou te falando que Deus precisa limpar. Tem gente que carrega o fardo da falta de perdão, das ideias erradas que você já um dia andou, dos parâmetros de relacionamento que você teve com um, com o outro. Tudo isso suja a consciência. E na hora de você se relacionar hoje, de você estar hoje, querido, como é difícil você pegar uma pessoa com uma mente danificada, vamos colocar assim, e viver com ela algo diferente. Eu tenho um desafio. Eu brinco. Lembra do Vinícius? Vou passar um vídeo dele daqui a pouquinho. Um amigo que trabalha na Índia para povos não alcançados. E da população, ele é do lugar que o evangelho é totalmente hostilizado. É preso, pode ser até morto.
Ele pode pagar com a vida se radicais pegarem ele. E hoje ele vive com sua família, seus 2 filhos e a Tati, que é sua esposa, Davi e Laís, que são os filhos, lá na Índia. E eles falam, alcançando povos não alcançados. Aí eu brinquei com ele, falei assim, cara, teu ministério é alcançar povos não alcançados. E o meu é alcançar povos mal alcançados. Porque as pessoas acham que sabem do evangelho. Elas chegam aqui, elas querem até... Pastor, o meu pastor antigo... Aí tu quer rir. Eu penso assim, cadê ele? Ele não é teu pastor. Mas eu vou te falar, eu admiro esses caras. Porque eles jogam o cocô na vida da pessoa. Ele pega a fralda suja dele, joga na cara da pessoa, a pessoa sai toda suja, melecada, e ela tem alegria de falar, esse cocô aqui foi o meu pastor que jogou na minha cara. E eu fico com a cara assim, quem vai dizer para ele que isso não é o evangelho? Porque, gente, ao contrário do que muitos pensam, tem muita coisa aí que está longe de ser evangelho. E não é porque a Bíblia abriu que o evangelho começou a ser pregado. Eu gosto de uma frase para a gente ter um alerta nela. A Bíblia ela pode ser o quê? A mãe de todas as heresias. Porque tu nunca vai ver uma heresia com Bíblia fechada, gente. É sempre uma má pregação da palavra com a Bíblia aberta, com uma interpretação ridícula por um homem que tem obsessão por poder. Sempre. Eu descobri que uma das coisas que a gente acusou tanto pastor quer dinheiro, a gente se esqueceu de outra coisa. Eu descobri que tem um outro elemento que se você estuda a palavra, você vai ver o quanto que essas pessoas, elas são voltadas para outra coisa, que não é dinheiro, é poder. O poder, ele é muito maior. Eu estava hoje tentando entender como é que está esse negócio de venda do Vasco. Você sabe por que o cara quer comprar o Vasco? Não sabemos. É um clube totalmente melecado. O advogado dele falou assim, não é por dinheiro. Ele não precisa. O que ele faz hoje, as atividades financeiras dele, deu para ele, ele não precisa. Dinheiro para ele não é um problema. Ele falou assim, mas ele começou a perceber o prestígio do nome dele sendo citado. Ele está indo por causa de poder. O cara quer ser influente, ele quer influenciar pelo futebol. Ele quer ser notado, ele quer que uma torcida apaixonada olhe para ele e fale assim, caraca, foi ele. Que loucura! De início são 40 milhões. Você tem noção que uma pessoa está pagando 40 milhões para ter a sua vida destacada? Se sentir o salvador de uma causa. Você vai ver o seguinte cenário, querido. O cara se diz pastor. Eu já vi isso acontecer. A igreja dele tem as cadeiras. Geralmente essas pessoas têm algum tipo de... Eu creio tudo isso. Algum tipo de dom de adivinhação. Não é revelação, é adivinhação. Teve um que passou por aqui, um pastor. Ele acabou com a igreja dele, acabou com o casamento dele. Sentei com ele, ele falou assim, pastor, Deus me deu uma visão. Eu e o senhor. Eu vou ser seu segundo aqui. Eu pensei, calma aí, destruiu o parquinho lá. Agora, falei, coitado. Escolheu o cara errado. Me chamou para ir na igreja dele. Falei, cara, vamos lá. Vamos fechar a igreja. Encerrar as atividades. Você vai fechar a igreja. Você quer a minha ajuda? Eu vou te ajudar. Tu tem que recuperar seu casamento. Você não tem mais ovelha. Não, mas tem uma senhora que o neto, ela vai lá. Eu falei, então, libera ela, tadinha. Você não está em condição de cuidar de ninguém. Ele, não, mas antes o senhor vai lá no culto comigo? Eu falei, com certeza. Eu falei, então, a gente vai. Aí o senhor comunica que não vai ter mais culto. Meu irmão, chegou no culto. Aqui ele já tinha profetizado, eu não lembro. Acho que foi a BMW preta. O Audi, perdão. É que eu não estou zelando por essa profecia, então eu nem lembro meus carros que eu teria. Eu teria sim, gente, um carro desse. Eu ia pegar o Arco Metropolitano, ia dar uns 150, ia virar, fazer a volta com muito medo de ser roubado, ia botar dentro da garagem e botar ventes. Que eu não tenho vontade, mas Deus errou feio comigo nos carros. Aí primeiro ele profetizou esse Audi. Aí chegou lá no culto, cheio de gente.
Por quê? Aí eu falei, mas gente, ele não tinha ovelha. Não, ele não tem. As pessoas vão lá para ouvir as adivinhações dele. Lá foi uma doblô vermelha. Doblô vermelha? Nada contra os vermelhos, não. Mas eu não estava querendo um carro vermelho. E doblou. Deus, por que do áudio? Eu não criei, é isso? O senhor está mostrando que vai vir dobrando para baixo? Não, depois foi outro. Teve outro. Não lembro não, gente. Toda hora que aquele cara parava perto de mim, ele falava uma besteira. Foi o que Deus me mandou botar um porcelanato de 1 por 1 nessa igreja. Ele falou assim, fofocou sobre vocês. O senhor tem que fazer a obra dessa igreja e tem que botar um porcelanato de 1 por 1, diz o Senhor. Porque os membros estão se perguntando, para onde está indo o dízimo? Falei, quem é esse filho do cão? Brincadeira. Membro nenhum da nossa igreja pensaria isso. Nós construímos um galpão em plena pandemia, sem conta financeira, sem pedir dinheiro para ninguém, a gente não ia na casa de ninguém, não continuamos com o culto. Essa igreja aqui é um milagre, eu não tenho dúvida disso. Você quer saber como aconteceu? As pessoas começaram a procurar para ofertar. E entrou muito dinheiro. Sinistro. Vocês não estão tão generosos quanto a turma da pandemia. As pessoas ficou com medo de morrer, falou, deixa eu botar o dízimo. Falei, membro da nossa igreja? Pastor mete a mão na obra. Membro? Um desocupado. Foi essa profecia do inferno. Aí falou que Deus estava levantando ele para ser o segundo, nessa mesma profecia do porcelanato 1 por 1. Nada contra o porcelanato 1 por 1 não, mas eu tenho pena das costas de quem for colocar um trem desse. Aí falou que a profecia dele também falava do que eu tinha que fazer ali, e a profecia dele falava que eu tinha que fazer um monte de coisa. A pessoa quer poder, Kátia. Sabe como é que eu encontrei aquele homem abatido, que estava confessando pecados e pedindo ajuda numa sala, Wendy? De terno e com cajado, meu irmão. Invernizado. Ele batia o pé assim, ó. Eu falei... Aí ele, agora o nosso pastor vai pregar. Eu, quem? Eu tive que pregar nessa baderna, por causa das vidas. Eu falei, como é que eu... Aí ele, nosso pastor hoje veio aqui para pregar para nós. Eu falei, nosso pastor de onde? Esperei passar aquele culto e falei, pastor, o senhor não vai encerrar a igreja? Não, eu tenho que continuar. Deus me deu uma visão de continuar. Aí o culto caía. Porque as pessoas só querem ouvir a adivinhação da doblô. Deus é muito desempregado, gente, nesses ambientes. Deus, ele fica assim, rifando cor de carro, escolhendo cor de carro que tu não gosta. Deus fica meio sem ter o que fazer, sabe? Aí eu fico vendo o Vinícius lá da Índia, falando, vamos ver se a gente morre para alcançar mais uma vida? Vamos tentar hoje. Hoje a gente prega, se a pessoa nos contar para as autoridades, a gente pode começar a ser perseguido. Lembra dos amigos dele enquanto ele estava aqui? Lembra da situação? Então pode correr com ele. Aí Deus fala assim, ficar pensando em indiano, eu quero mais que esses lá que vão para o inferno. Eu quero saber de dar doblô, pastor. Vermelha. Mas se viesse o áudio preto, seria uma boa, né? A gente vendia. Jeremias 17:9. Querido, você é muito mais profundo do que você pensa. Você é mais complexo. Não é fácil se entender. E eu quero que você entenda isso hoje. Não é fácil se entender. Carnalidade, então, torna isso tudo muito mais pesado. E olha esse texto. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Nós corremos para um lugar, o ser humano ele quer, não sei se você entende isso, desde a queda. Fica aí, nós vamos ler o próximo texto, o próximo verso. O ser humano está caminhando para um lugar, presta atenção aqui, de autonomia de Deus. O que nós queremos? Nós ainda queremos a proposta de Babel. Nós queremos alguma coisa que diga para Deus assim, o Senhor não vai fazer isso.
Se o Senhor quiser juízo, eu tenho como paralisar seu juízo. De uma certa forma, todos nós, na nossa carnalidade, luta para sermos independentes de Deus. Vai ter gente aqui que nem lembra o que é a consciência de pedir um pão de cada dia nos dai hoje. Por quê? A pessoa fala assim, pão, eu lá tenho necessidades para entregar a Deus, eu só agradeço. Caraca, é o bichão mesmo, hein? Começa a olhar para a vida, começa a olhar para as coisas, entra num grupo de intercessão do Vinícius. Você quer saber se a vida está tão completinha igual você pensa? Não está não, querido. Tá não, está longe de estar. Tem ninguém que você conhece que não está em Cristo. Esse teu mundo está muito colorido. Vamos começar a colocar no teu riso o choro, porque está muito celebrativo. Não é assim, a vida não está celebrativa. Te contamos da Thaís do Túlio, que não está bem há 3 semanas. Te contamos do bebê da Renata. Graças a Deus está progredindo, mas está lá no hospital agora. Uma criança está lá, sem os pais poder... Ela está de alta, eles estão em casa, o bebê está lá. Então, peraí, se você não está chorando por você, chora por alguém. O ser humano, ele está lutando a cada dia para dizer o seguinte, eu me cuido por aqui, o Senhor fica aí. É errado, por exemplo, um crente passar por um processo terapêutico? Longe disso. Mas a grande verdade é que você percebe que o crente crê mais num processo terapêutico ou numa conversa despropositada com uma outra pessoa ou numa palavra de adivinhação de um dito profeta do que na busca de joelhos no chão para dizer, Deus, ninguém pode me entender, nem eu mesmo. Olha esse texto, 10. Eu, o Senhor, essa é a resposta dele. Ele está fazendo uma pergunta. Coração, quem pode? Quem pode entender? Ele diz, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus está falando para entender uma ação de alguém, ele olha para dentro dessa pessoa. Para retribuir, ele não chega, presta atenção aqui, não há um malzinho, querido, levando juízo na cabeça, e você pensando, mas coitado, Deus poderia ser mais tolerante. Não, ele está vendo um lugar para retribuir aquela pessoa, ele está vendo um lugar que eu e você não damos conta de alcançar. Não tem nenhum microscópio, não tem nenhum tipo de exame de imagem, por mais que nós estamos excepcionais nisso. O pessoal estava falando que Freud hoje se converteria a algumas coisas por causa do exame de imagem. Ele era limitado a tudo que ele tinha da época. Ele não poderia ver o cérebro em atividade como nós vemos hoje. Hoje dá para saber que tipo de atividade agora o seu cérebro está fazendo enquanto você está ouvindo. Geralmente nós frangimos a testa, porque esse lugar aqui, ó, você está me julgando. É isso mesmo, você está analisando, Você não faz isso aqui porque é a cara de universal de todo mundo. Se você for na Copa do Mundo e o cara pegou e não deu um cartão para a Argentina, o time adversário faz assim, ó. E não é uma cara universal, não. É a atividade do cérebro de todos nós, por ativarmos a parte da frente, tentar entender juízo, julgamento. Por mais fascinante que esteja o exame de imagem, ressonância, raio-x, tomografia, endoscopia, tudo que olha por dentro, gente, tudo que olha por dentro. Nenhuma coisa vai superar essa visão aqui, ó. Tem lugares no teu ser que lugar nenhum, terapia nenhuma, pessoa nenhuma. A Bíblia já deixa muito clara, eu abri a ferida. Quando Deus abre feridas, só Ele fecha. Para a gente terminar. Se o Andrew quiser vir, para a gente orar juntos. Agora sim, o fundo de pregador. Hebreus 4, verso 12. Não é isso não, gente. Nóia zero, amém? Sabe por quê? Ele vai sentar ali e vai tocar uma canção. Nós somos musicais. Faça a sua vida ter música, por favor. Você tem que gostar de música boa, tem que ouvir música boa.
Projeto Solo, anota aí. Não é bom, André? Poxa, Dioguinho, cara, tu espalhou as boas novas, meu filho. Saiu a semear e a tua semente caiu em boa terra. Tem semeada 30, 60, 100 por 1. Tem muitos mais. Vocal livre, já ouviu? Só o começo. Oh, coisa boa de música. Marcos Almeida lançou uma música muito boa agora. Então, tá as indicações aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aí, para mostrar a ação da palavra, ele vira e fala assim: e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Está falando de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos. Por que mudou meu microfone? Ficou estranho. Não há criatura que não seja manifesta em sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que temos que prestar conta. Na hora de falar, aonde foi que a palavra de Deus chega, ele fala assim, até o ponto, para mostrar que tu tem lugares muito fundo. É complexo demais, é profundo demais. Não dá para entender de fora, olhando a pessoa. Gente, as pessoas não podem ser um livro que você julga pela capa. É muito difícil de entender uma cabeça, gente. Você tem noção que tem gente que está adoecendo porque criou uma fantasia, acreditou nela, desassociou a realidade. Isso tudo é o poder da mente humana. Criou fobia, criou medo, que a pessoa não consegue atacar aquele medo. Isso é o incrível da mente humana. Aí vem você, subestima tudo isso que Deus criou. Foi Ele que pôs a mão num boneco, e foi Ele depois que deu vida através do sopro. O milagre está nisso. Só que percebe que a essência foi o sopro do Espírito gerando uma alma. O que está acontecendo? Você está sendo produzido em lugares que você não deveria ser produzido. Você ainda precisa do sopro de Deus para começar a se entender melhor. Você pode ir para uma questão terapêutica, e você pode ter um bom terapeuta, e você pode ter mudanças espetaculares com a terapia. Minha fala não é contra ela. Minha fala é achar que uma terapia supera uma ação de Deus no teu quarto. Não é possível que Deus está tão atado que Ele nos leva a pensar que nos conhece tão bem e depois Ele fala assim, não é tão bem assim. Eu acho que nos falta meio que comunhão, sabe? Sejamos francos. Falta perceber o olho de Deus. Falta falar como salmista. Então, se eu levantar, se eu andar, se eu sair, se eu deitar, se eu for lá no mais profundo, se eu quiser me esconder dos olhos dele e se quiser ser coberto pelas trevas, ele ainda vai me ver. Porque as trevas para ele é como o meio-dia. Eu estou citando o Salmo 139. Ele vai falar, tudo isso, nada pode fugir do teu olhar, porque se eu descer o mais baixo lá, no mais baixo abismo, o Senhor está lá. Se eu subir no mais alto, o Senhor está lá. Ele falou, não dá para esconder desse Deus. Você acha que alguém que te conhece tão bem, que a Bíblia vai dizer, a palavra não veio à boca, e tu já sabe. Tu nem falou e Deus sabe que tu tem intenção em falar. Por favor, irmão. Olha o nível. Aí ele fala, o conhecimento do Senhor é maravilhoso demais para mim. O que ele está querendo dizer? Me rendo. Deus... A gente tem que descobrir esse Deus de novo, porque deixamos Ele. O seu terapeuta tem te falado mais coisas sobre você do que Deus sobre você. Isso está estranho. Teu amigo, teu pai, tua mãe, você crê mais nas mentiras de alguém totalmente frustrado na vida, falando para você que você não pode, que você não vai, que não é por aí. Expõe sonhos, a pessoa te taca, lembra do cocô? Taca um monte de cocô na tua direção. Tá pensando o quê? Meu filho, ele vive invadindo os lotes.
Que isso, pastor? Ele vive falando assim, e se eu construísse minha casa aqui? Esses dias ele passou por um terreno que a gente sonha para a igreja. E falou assim, eu posso construir minha casa aí. Calma aí, cara. A igreja, eu sonho de adquirir uma propriedade para a igreja, mais uma, né? Para a igreja. É só sonho, gente, é só sonho. Então, por favor, não pega teus cocô, não joga na minha direção, não. É só um sonho. Eu não quero, eu já te falei. Eu tenho um monte de sonhos. Aí quando chega investimento por sonho, tu vê que tu tem um monte de delírio. Tu não tem visão de nada, não tem discernimento de nada, anda cego, fica improvisando na vida. E agora, o que eu faço com isso? Então, eu tenho um monte de sonhos. Se Deus enviar recursos, a gente tem um monte de coisa para sonhar. Cara, como que eu sonho? Enfim. Aí, a gente fala para ele assim, sim, meu filho, tem que procurar saber de quem é. Aí você pega dinheiro e compra. A gente não fala para ele, estuda muito, hein? Foi assim que os nossos pais nos criaram. Tu é pobre, tu vai ter que estudar muito, hein? Ou trabalha muito. Pobre, meu filho, querendo ser isso? Cara, é só o cocô de alguém jogado na tua direção. Aquela pessoa não te conhece, querido. Por favor, você é dotado de capacidades que você não conhece porque alguém tacou na tua direção que não devia. É um monte de titica. Tacaram em você consciência de você que te sujou, que você não entende, que você ficou travado. E vou te falar, se você permitir, isso só vai crescer. Anos passados, 2 anos eu estava aqui na igreja. Fui ministrar num retiro onde a minha líder, a belezura da refeição. Cara, eu subi, dou de cara com ela num lugar escuro, muito estranho, cara, aquilo. Quase que eu falo, capeta em forma de... quase que eu solto o nome, brincadeira. Aí, eu olhei assim, a gente se encontrou assim no olhar, oi. Ela, Jefferson, você está pregando tão bem. Porque você era assim, né, repetitivo, ficava falando a mesma coisa. Foi esse o elogio dela. Eu falei assim, fulana, tem 2 anos que eu estou pastoreando uma igreja. Aí eu fiz assim para ela. Eu estou com sede, deixa eu beber água. Pega as tuas bostas, esfrega na tua cara. Você entendeu? Chega uma hora que tu tem que mostrar para ela o seguinte, não, aqui você não é mais voz sobre mim. Eu era um jovem totalmente limitado, que buscava pai e mãe, que não tinha noção das carências de pai e mãe que eu carregava. Então sim, eu projetei algum sentimento paterno em você, mas agora não mais, cara. Não fede, não cheira o que você pensa de mim. Deus já falou comigo, eu já sei quem eu sou. Chega dessa imposição, sabe? Tem pessoa que tem essa capacidade, meu irmão, é o tempo todo, ela esfrega na tua cara uma limitação para tentar te limitar. Tá com medo. Agora, pareceu um papo coach, mas não é. Você não está vencendo em santidade porque alguém está tentando colocar na tua cabeça que você não deve ser tão santo assim. Isso já se passou comigo. Gente, qual é a verdade da igreja? O que a igreja acredita? Por favor, não sei qual a voz que você vai ter que silenciar para ouvir a verdade a seu respeito. Mas eu tenho certeza, pouquíssimos de nós conhecem o que vocês de verdade são. Vocês têm vozes, um monte de voz. Eu desejo muito que a gente aprenda a discipular, porque se tem uma coisa que, cara, Deus deu graça pra gente, é olhar para a personalidade das pessoas e respeitar e abençoar. Tem uma das coisas que nunca você vai ver aqui, é ninguém fazendo mímica, gesto, pregando como eu. Deus me livre! As pessoas, elas precisam ser abençoadas para o seu destino, abençoadas na sua identidade. São 2 coisas que nós não abrimos mão, isso é assunto antigo nosso. Eu lembro que o Diogo, reunimos a rede jovem e falamos assim, o que vocês querem ouvir? O Diogo não vem. Falou assim, tem como fazer uma palestra de identidade e destino? Eu tinha anotado essa ideia. Um dia eu me deparei e falei, gente, a reunião
Porque eu falava muito de identidade e destino. Sempre foi uma coisa que me fascinou porque me curou. Querido, literalmente, primeiro você tem que ouvir: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois você tem que ser cheio do Espírito Santo e sair dali para servir. Porque se tu inverter essa ordem, não sabendo quem você é para Deus, e cumprir tarefas para Deus, tu vai fazer besteira. É isso que está acontecendo na vida. Você não soube quem você era e você saiu fazendo uma faculdade. Você saiu em direção ao mercado, atacando o mercado porque você não queria ser o pedreiro que teu pai foi. Tem gente que estava fazendo uma vida para superar o pai. Que ridículo! Você é a história de superação de uma pessoa? Como assim? Você é o Elias que sai da caverna e fala assim: me mata. Foi isso que Elias falou, porque eu não sou melhor que meu pai. E quem disse que tu tem que ser melhor que teu pai? Você tem que ser você. Uma das coisas que eu me diferenciei rápido aqui na igreja. Assumi uma igreja que tinha pessoas que vinham de outro pastor. Falando, eu não sou ele. E sou muito diferente dele. E fiz questão de mostrar logo que eu não era. E fiz questão de mostrar para ele que eu não era. Eu não vou ser uma réplica de ninguém. Querido, por favor, tenha tanta identidade que se você for um Eliseu, você fala: eu quero porção dobrada do que você fez. Eu não quero replicar o que você fez. Você entendeu isso? Ele foi substituir o Elias e ele falou: não quero ser você. Eu quero fazer 2 vezes mais que você fez. Por favor, originalidade. Você fala como alguém, tem o mesmo pensamento de alguém, defende as mesmas crises de alguém. Está defendendo a crise do crítico da internet que você segue. Está defendendo a crise que a tua avó teve com a igreja. Para a gente fechar, um rapaz parou aqui, me chamou: fala, Jefferson. Aí eu olhei assim na porta da igreja e falei, fiz assim, ó. Tipo, um motoqueiro passou, falou: fala, Jefferson. Eu fiz assim, ó. Aí ele voltou: tá me conhecendo? Eu, fulano. Abracei. Aí meteu um mal na igreja dele, falou muito mal, falou dos andaços, falou da vida como ele estava muito ruim, a vida dele estava muito ruim. Eu falei: cara, se tu tá nesse nível, por que tu não volta? Se tu tá dizendo que eu te abençoo tanto, que eu sou uma referência para você, volta, meu filho. Ele falou: não posso. Eu falei: por quê? Um culto. Eu vim aqui com a minha esposa. E naquele culto, você ensinando, você mostrou a verdade. Ele falou assim: você mostrou a verdade. Só que a verdade feriu tudo que a vozinha dela foi. Aí eu deixei ele falar, fiz assim. Aí, daí, cara, ela tomou raiva de você, que era a avó dela. Aí eu falei assim: mas foi mentira? Eu cometi alguma... Não, tu ensinou a verdade, cara, só que a verdade pegou, ó, tuf. Aí eu falei: que bom. Porque ela vai ficar num lugar que está afundando a vida dela espiritual, só porque ela precisa validar o que a vozinha dela foi. Querida, a vozinha dela andou na revelação que a vozinha dela tinha. Pelo amor de Deus. Antigamente no Brasil você não podia ser inteligente e crente, lembra disso? Não? Os pregadores falavam errado, gente. Nós fomos no monte. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sério, eu ouvia os pregadores pregando glória a Deus, para parecer que são humildes. Eu estou falando besteira, gente? Pelo amor de Deus, eu fui apresentado na Assembleia de Deus. Minha vida foi ficar dentro de igreja. Era glória a Deus. Você fazer faculdade era um absurdo. Jesus estava voltando. Olha onde tu chegou. Por que tu não ficou com as vozinhas? Falando glória a Deus. Andando com chinelo havaiana e calça social cinza. Podia ter ficado com a vozinha. Bota tua mulher para não cortar cabelo. Vamos fazer tudo conforme a vozinha fazia. Para ver se aquela igreja fica gloriosa de novo. Tu ainda está nessa linha. Por favor, querido, muda a consciência. Está travado, tua vida está travada. Você não, aquilo não trouxe santificação para você, não traz santificação para você, não muda a tua vida. Dizer as glórias de alguém só está te atrapalhando, só está mudando. Você só vê o mundo contaminado porque você defende a causa de alguém. Já experimentou defender de Cristo? O reino dele é fascinante. O dia que eu puder ter a sua consciência aberta para me ouvir sobre o reino, tu não vai querer outro empreendimento.
tu vai entender que buscar em primeiro é o mínimo que se faz por uma coisa tão preciosa. Você não vai para a eternidade de roupão branco cantando Santo Santo, querido. Você vai para a eternidade para reinar com Cristo. O reinado que você não possui aqui, tu não vai ter lá, não. Cuidado, te pregaram muito mal. Você está esperando um céu. E Jesus está falando, você tem que trazer um reino. Está tudo contraditório. Má consciência. Visão pobre. De quê? Um homem defendendo uma instituição. Ah, pelo amor de Deus, vamos deixar esse lugar bonito e vamos depois esquecer que ele está bonito. Você entendeu? Semana que vem vai estar com piso bonitão. Aí tu esquece isso. Ó, tem aqui, ó. Passa a esquecer, querido. Igual você estava aqui com o TNT na parede, tu nem via mais aquilo, via? Nem eu. Só vi depois que os camundonga e os... Como é que é o nome? Cupim começou a comer. Os cupim comeram as madeiras tudo. Tudo. Saía cupim puro aí. Ah lá, casa de cupim ainda lá em cima. Ó. Não, já tá fora, já foi. Posso orar por você? Você pode pedir a Deus, desbloqueia a minha identidade, a minha consciência de mim. Deus, muda a minha percepção. Mostra o que eu sou em Ti. Mostra o quanto que o Senhor me ama. Mostra quem eu sou no Teu amor. Pai, a coisa mais poderosa que pode haver, Deus, é o Senhor que nos conhece tão bem. E o Senhor nos conhece tão bem, Pai. E o Senhor é tão bom em nos ajudar na nossa personalidade. E nós queremos te pedir algo agora. Nós aceitamos, às vezes, Senhor, sermos subjugados por ideia de um outro ser humano como nós, limitado. Mas para a sua, Pai, a minha oração por todos os meus irmãos aqui, nós queremos dizer que as suas ideias a nosso respeito, os seus pensamentos numerosos como a areia do mar, como as estrelas do céu, os seus pensamentos grandiosos ao nosso respeito, Pai, nós os acolhemos e dizemos, ó Deus, nós não seremos mais rebeldes na identidade que o Senhor nos deu. Eu quero dizer, Pai, ao Senhor que o meu coração, que o nosso coração está aberto para dizer sim, pode falar ao nosso respeito, pode definir a nossa identidade, pode mostrar que o Senhor nos conhece e nos ama.